Bom dia, bom dia. Hoje é a prova de. Ah, não, não. Bem, eu tô. Acho que já vou chegar atrasado na prova de FEMEC, na aula de FEMEC, porque eu acabei pedindo meu Uber muito tarde. E vai chegar, já são 7h50 e segundo o app da Uber, vai chegar em 9 minutos aqui na minha casa. Mas tudo bem, né? Vamos. Eu tava. Não sei direito o que eu tava fazendo, sendo sincero, pra ter demorado tanto. Mas, mano, tô um pouco ansioso pra prova, que querendo ou não dá medo, mas ainda tem o Henrique, ele vai treinar mais também durante o. Ele não vai pra aula de FEMEC, aí ele vai treinar durante esse tempo pra prova. E ele também vai. Ele vai também. E também eu tenho um horário de almoço para ele estudar e preparar para a prova. Então, vamos que vamos, né? Bem, vou ficar de olho no Uber e. Né? Vamos ver no que vai dar. Mano, ontem eu tava tão cabaçado que, tipo. ahn, Ontem, quando eu tava esperando lá o Rodrigo lá no, na Unifesp pra ele me dar carona pra casa, chegou uma pessoa, começou a conversar comigo, mas acabei nem dando atenção, porque foi sem querer, eu juro. Eu tava tentando, sei lá, mano, tava tentando achar um erro no meu código e no final era um erro muito bestinha, que eu basicamente não tinha falado quem era o próximo e quem era o anterior da cabeça do meu código, basicamente. Aí tava dando tudo errado. Aí eu tava todo nervoso lá e tal, aí. É. Me arrependo. Aí ele tá estragando minha vida, mano, infelizmente. Isso é a vida, né? Hoje acho que eu também vou ficar até as 8 ou tarde lá, porque eu levando o computador mesmo pra ir treinando quando der. E né? Aí. Sei lá, deixa eu ver aqui onde tá meu Uber e tchau, tchau. Acho que eu volto mais tarde, talvez. Existe uma chance, né? É, no fim, cheguei só 5 minutinhos atrasado ainda, né? Ainda não cheguei na sala, mas acho que não vou perder alguma coisa muito, muito grande. Talvez? Talvez entrega de provas. Quem sabe? Ai, cara, que medo, que medo. Acho que fui mal nessa prova. Tem que. Não, mas compensação na próxima eu vou melhor. Ah, não, meu sapato tá fazendo som. Se ferrasse, eu já ligou tão ontem se não fazia isso. Porque eu tava molhado. Ah, vou ter que começar a andar assim, ó, de lado pra ele não fazer som. Não, isso não. Eu quero morrer. Ah, parou de fazer. Bem, eu quero morrer. Olá, lá, cadê? Foi. Mano, hoje não foi um bom dia. Ai, eu achei essas luvas pelo menos. Olha que da hora. Uau, Eva. Ai, ai, bem. Hoje não foi um bom dia. Recebi minha nota de FEMEC, tirei 7,5. Mas tá bom, né? Ai, ai, se alguém falou que a Tassiana ela é de boa na correção, é mentira, pelo amor de Deus. Tipo, ela não liga só pro seu raciocínio. Se você erra, ela liga pro resultado e tal. Então, né? Ai, ai. O Henrique acabou faltando hoje na aula de AED. Não, de FEMEC pra ir pra fazer. Pra estudar pra AED. Aí eu tô tirando agora foto do caderno pra mandar pra ele. Mas bem, hoje a gente fez a prova de AED e, mano, a gente tirou um. Tipo, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo, a gente conseguia ter feito os dois códigos 100% corretos. Mas no final a gente não o nosso relógio do computador não estava funcionando. Aí
basicamente. O relógio do computador não estava funcionando e aí a gente não tava, a gente não tava sabendo que horas era. Tipo, eu fiz meu código quase ele inteiro. Tipo, eram 7 funções que tinha que fazer, mas né? Eu posso testar usar o meu apoiador de celular da Ford que eu comprei. Vou pegar aqui. Aí, tá aqui. Aí eu vou deixar aqui em cima. Ok. Aí, deixa eu sair aqui. Um pouquinho mais longe, né? Tô deixando vocês em cima do meu caderno. Aí, bem, basicamente, a gente não teve aula de cedo, inclusive, a professora teve imprevisto, então a gente teve a aula de cedo para estudar mais para a prova. A gente treinou lá e tal, a gente tava bem, sabendo como funcionava cada coisinha. Aí, tipo, chegou a prova. Eram basicamente questões da P2, mas adaptadas para ficarem para P3, basicamente, para ter listas encadeadas e tudo mais. Aí eu comecei a fazer no computador o problema 2, resolvendo lá e tal, fazendo uma lista duplamente encadeada, fazendo para adicionar no final, adicionar no início e testando tudo bonitinho. E o Henrique ficou tentando criar uma lógica para a questão 1 no papel e tudo mais. Aí eu fiz todas as funções até que cheguei na última nessa sétima função. Nessa sétima função eu percebi que a lista tinha que ser circular. Aí eu adaptei rapidinho lá todas as funções para funcionar com lista circular. Tava tudo funcionando direitinho e tal. Aí o Henrique ele falou, eu quero fazer a minha parte do meu código, porque a gente pretendia enviar os 2 códigos com nota máxima, né? E a gente não sabia que horas eram. Aí eu deixei, aí eu fui pensando na lógica pra minha última função, que era uma lógica um pouquinho mais difícil. Aí fui lá, pensei, fiz minha lógica lá, escrevi tudo bonitinho no papel. Aí falam, nossa, meu, não vai dar tempo de entregar. A gente fala, ué, mas que horas são e tal. Aí falaram que faltava só 15 minutos pra prova acabar. Aí, mano, o código do Henrique não deu certo, no de primeira. Então, a gente trocou, pra eu tentar acabar ao menos o meu, porque o meu faltava, tipo, só faltava uma função e também faltava colocar um endman, que seria mais ou menos só copiar o código da função da prova da P2, que ia adaptar só pra ler os trecos, tipo, as novas funções. Mas, mano, tipo, tinha muito código pra escrever ainda, eram umas 40 linhas, sei lá, e não dava tempo. E aí eu escrevi o mais rápido que eu consegui, mas eu cometi muito, dei miscliques, basicamente, tipo, eu digitei errado, eu digitei ao invés de tempo, eu digitei TMP ao invés de TMP. Aí deu erro de compilação, eu também mudei uma lógica lá que tava dando errado, uma lógica lá, e aí foi do certo pro errado. Mano, foi um caos. Se tivesse tido mais um tempinho, aí daria pra fazer tudo certinho. Tipo, é que eu tava com pressa. A pressa é o maior inimigo da gente, né? Querendo ou não. Tipo, eu tava com pressa porque faltava menos de 15 minutos, a gente não tinha entregado nada. E, né, mano, aí deu tudo errado. E o meu deu compilation error. O Henrique tentou enviar o código da última função que a gente fez na P2 para ganhar ao menos alguma coisa, mas ele acabou enviando o da nova. Por sorte, a gente conseguiu 10 pontos de 100, mas tá bom, né? A gente tirou um, então, nessa prova. Mas, mano, eu realmente. Eu saí da prova abalado. Que eu achava que a gente tinha zerado na prova, porque porque tava dando 10 ali de 100, mas eu achava que era do código antigo do Henrique. Aí a gente tava pensando, pô, vai zerar esses 10 aqui, então. É, e agora? O que a gente faz? Porque a média é geométrica, então
tirando zero, ia zerar toda a nossa média. Então, teria sido tudo inútil que a gente fez até agora e não ia adiantar fazer nada na P4. Aí a gente só ficou frustrado pra caramba, porque, mano, se a gente tivesse feito com calma, eu tivesse feito com calma o meu código, o resto que faltava, eu teria conseguido entregar ele de boa. Eu fiz o código depois, tipo, em pouquíssimo tempo eu consegui arrumar ele completamente. Porque era só uns errinhos bestas que eu tinha cometido lá e tal, que era fácil de encontrar. Então, mano, basicamente isso. A gente tirou um então nessa P3. A gente tá um pouco abalado. Aí a gente até foi na sala do professor conversar um pouquinho com ele e tal, mas aí ele falou, eu posso, eu posso dar, eu posso deixar na próxima aula, ou deixar vocês fazerem o código por mais um tempo, ou dar uma atividade que dá ponto, mas é ou um ou outro. Tipo, eu e o Henrique a gente prefere que seja o mais tempo, uma horinha mais ou menos, por exemplo, de para terminar o nosso código, que a gente consegue mudar de um para, sei lá, um 7 no mínimo, um 8 10 não sei. Mas, né, mano, o professor disse que ia pensar, mas foi só um pouquinho frustrante, porque eu não sei o que fazer pra melhorar mais. Tipo, o meu código tava quase. Eu fiz meu código rápido, querendo ou não. A minha lógica tava toda correta. Só a pressa, a falta de tempo que não me deixou terminar e tal. Porque a gente queria entregar os dois, né? Aí o meu código ter dado. Aí eu só ter sobrado 15 minutos pra eu tentar continuar meu código e tal. E era uma página inteira, toda cheia de informações e tal, de linhas de código. Então, tipo, eu tava desesperado. Aí eu cometi uns erros lá, bobos, que não eram pra ter sido cometidos. E aí zerou minha questão. Mas, né, mano, eu, sinceramente, eu tô bem desanimado com a ideia agora. Que tipo, eu gastei, eu fiquei, ai, eu sei lá, mano. Eu fiquei 3 dias lá no Unifesp, das 1 e pouco até as 8 da noite, codando. Não, 9 da noite, sei lá. Quase direto, praticamente sem pausa. E ainda assim, eu tava com a lógica, eu tava sabendo tudo, como funcionava. E ainda assim, tiramos um, velho. Então, é, não sei mais o que pensar direito, ser sincero. Tipo, eu não sei mais. Minha, o que melhorar, como eu posso estudar para a próxima prova, o que fazer. Tipo, não sei. Tipo, uma. Os, o, a lógica, eu tava sabendo como funcionava a lógica, eu tava fazendo rápido também. Tava conseguindo fazer, por exemplo, algumas questões em meia hora, 1 hora, uma questão de cento e poucas linhas e tudo mais, mas não serviu pra nada, mano, saber isso, porque só um pouco triste. Fazer o quê, né? Ai, eu real não sei como eu poderia ter me preparado melhor pra essa prova, sendo sincero. Eu real, eu não sei o que eu poderia ter feito de diferente. Ah, porque, mano, eu. Eu não sei. Eu pensar mais rápido de alguma forma. Tipo, eu já tava fazendo as funções praticamente direto. Eu fazia, aí eu fiz uma função lá pra testar se tava funcionando, funcionava, e aí eu já tava fazendo a outra, tipo, tava fazendo tudo isso rapidinho. Então, mano, eu não sei mais o que eu poderia ter feito de diferente pra ter ido melhor nessa prova. Tipo, o nosso problema foi o tempo. Foi 2 horas lá e tal. A gente até tentou ir conversar com o professor depois e tudo mais, mas não
sei lá, aí a gente conseguiu, né, esse negócio da atividade ou da prova. A gente prefere muito a atividade ou a prova porque a gente consegue muito aumentar a nossa nota porque foram erros bestas que nos diminuíram nossa nota, que podia ser uma nota alta para um 10 de 100. Ai, mano, só tá triste. Aí o professor falou que a prova tava difícil porque ele quer aumentar o nível dos estudantes. Porque, tipo, a Unifesp, a USP, a Unicamp, elas são bem vistas porque muitos estudantes saem de lá com um bom preparo, o que é correto, tá certo a ideia dele. E eu apoio, querendo ou não, é uma ideia correta. Ele falou, tipo, esse exercício aí, os estudantes conseguiriam lá da Unicamp fazer de boaça. É, vocês não estão muito bem. Eu tô querendo que vocês saiam sabendo fazer esses códigos rápido e de forma eficiente. Mas aí os alunos da Unicamp tipo, passam com 5 lá, com 5 que é a média mínima lá e tal, nas provas de computação. Mas é, a gente, eu acho boa a ideia dele de melhorar os alunos que saem programando melhor da Unifesp, porque, é, querendo ou não, ele falou, olha, gente, eu quero que vocês não saiam daqui para serem perdedores e tal, quero que vocês saiam daqui sabendo programar bem e não sejam qualquer um Zezinho da esquina lá que programa alguma coisa aleatória ali. E, mas acho boa a ideia dele, acho legal, mas eu não sei mais como melhorar, sendo sincero. Tipo, o código lá tá. Eu não sei nem explicar, mano, mas que como podia ter feito de diferente, porque eu. Sei lá, mano. Mas, bem, então a ideia dele é melhorar os programadores que vão ser formados aqui da Unifesp. Uma ideia legal, eu apoio essa ideia e tal, mas querendo ou não, é um pouco frustrante o método que ele tá usando. Que, mano, o problema nem. Eu não sei o que eu posso melhorar agora. Eu, sinceramente, eu tô meio perdido agora sobre como melhorar, então, meu raciocínio ou coisa do tipo. Porque eu tava conseguindo ver a função de core praticamente. Tipo, eu já tava vendo, ó, é anterior, próximo, então eu tenho que começar aqui e ir empilhando e tudo mais. Eu já tava tendo a visão, eu já tava enxergando tudo bonitinho, mas faltou tempo, mano. E eram duas questões, então. A gente queria ter, sim, sair os dois com o código feito, né? Então, mano, eu não sei como melhorar, basicamente. Que mais? Ele falou também que quer nos deixar bem preparados para as próximas disciplinas, que, por exemplo, em PA, que acho que é, não lembro o que era PA, mas é uma matéria que aparece muita gente que ainda não sabe programar direito. Então, tipo, ele quer que a gente saia, que tenha aprendido de verdade o que a gente aprendeu. Que a gente saiba o que estão fazendo, o porquê de cada coisinha e tudo mais. Que eu admiro, velho. Realmente, eu nem posso mais ter raiva dele, sendo sincero, por. Aqui, ó, vai ser projeto e análise de algoritmos. Mas, mano, eu não posso mais ter ódio dele, sendo sincero, que ele tá certo, querendo ou não. Então, sei lá, mano. Aí ele falou que, por exemplo, em entrevista de emprego para umas empresas, eles fazem a mesma coisa praticamente. Vão lá, pegam um código difícil, um problema, e pedem para você resolver esse problema
E aí você vai competir com um monte de outros caras, e aí você vai compartilhando a tela, aí o cara vai vendo como você programa, se você está programando da melhor forma possível e tudo mais. Então, por isso que ele quer que a gente aprenda, está nos preparando, querendo ou não, possível, para uma possível entrevista de emprego, coisa do tipo. Se eu pudesse, eu falaria, ó, professor, se quiser, eu faço o código aqui na sua frente agora, em menos de 1 hora e meia. Eu consigo fazer em menos de 1 hora, sei lá. Mas o nervosismo dado pela prova, a pressão eu, sei lá. Próxima aula eu vou pedir dica pra ele sobre o que melhorar, porque eu não sei mais o que eu poderia ter feito de diferente. Aprender a digitar mais rápido, eu não sei, mas acho que é basicamente isso, meu. Esse vídeo foi bem. Não sei. Foi só eu pensando, barra falando o que aconteceu. Eu não sei como melhorar. ID. Eu. Não sei. Eu. O que eu posso fazer, mano? O que eu poderia ter feito de diferente? Eu eu deveria ter, sei lá, é que também o meu teclado, ele é diferente dos computadores da Unifesp, aí primeiro eu tava tendo um pouquinho de dificuldade pra me adaptar, tipo, eu apertava muito leve, que o meu não precisa de muita pressão pra apertar, aí, sei lá, isso poderia ter economizado mais tempo, eu não sei, mano, o que eu poderia ter feito? Ai, véi, não me desesperar mais com tanto, sei lá, mano, treinar meu psicológico pra não ficar tão desesperado com falta de tempo. Eu não sei como eu posso ser alguém melhor para um programador melhor. Tipo, o que eu poderia fazer? Hum, tentar. Mano, eu tô real pensando bem forte em começar a ir no NAI, no núcleo de apoio estudantil pra eu conversar com o psicólogo, porque eu não sei, mano, eu tava pensando, eu não sei o que fazer. Pensei em, sei lá, perguntar pro professor, tipo, como posso melhorar aqui nessa matéria. Ai, esse vídeo foi bem mais um desabafo do que qualquer coisa, né, pensando bem. Mas é isso, mano, Mas alguém tem uma ideia boa pra melhorar aí o nervosismo ou com prova ou pouco tempo, eu aceito dicas, coisas do tipo, porque já não sei mais o que dizer, sendo sincero, ou o que fazer. Essa prova realmente acabou comigo, eu já não tenho mais nada de. Eu não sei mais o que eu poderia ter feito de diferente. Eu poderia ter feito, sei lá, usado, aprendido uma lógica diferente, em que eu precisaria digitar menos coisa, tipo, ao invés de digitar, sei lá, fila primeiro próximo, eu só não usar um espaço da pilha como algo vazio, e aí eu só usar fila o início como um elemento mesmo, coisa do tipo. Eu não sei mais. Acho que é isso, mano. Tô aqui buscando alguma forma de melhorar. Acho que eu vou mandar um e-mail pra ele perguntando alguma forma de melhorar, porque eu tô perdido. Eu já não sei mais o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter melhorado. Que eu acho que a estratégia era uma estratégia correta pro professor, na visão do professor. Tipo, um fazer o código enquanto o outro vai pensando,
E aí, caso você precise pensar em uma coisa e o outro já tiver feito parte do código, ou o outro queira codar, fazer o código dele, aí a gente troca. Aí você vai pensando no papel enquanto o outro vai fazendo o código dele. Mas. E aí? A gente tentou fazer isso, a gente. Eu real não sei, mano. Eu vou mandar e-mail pra ele, eu acho, perguntando uma forma de eu melhorar na programação, porque eu real não sei o que fazer. Então é isso. Tchau, tchau. Amanhã. Acho que amanhã minha. Vou estar um pouquinho melhor, talvez. Quem sabe? Amanhã eu não vou pra aula de cálculo, porque vai ser só matéria, então eles não vão precisar, basicamente. Não vou fazer exercício amanhã. Mas bem, esse final de semana eu vou voltar pra São Paulo, então eu não vou gravar no final de semana de novo. Aí eu vou tentar, sei lá, ficar um pouco melhor lá, comemorar o aniversário da minha mãe e sei lá o que, né? Aí amanhã então, basicamente, eu vou ter a Forgers, eu vou ter esse TSA de manhã, eu vou ter a Forgers também, que eu vou ter que ir pra gente fazer um treinamentozinho, a gente vai fazer uma revisão. Aí eu vou aproveitar para perguntar pro Ramon se eu posso tentar rever a minha soldagem, tentando soldar ali meu chaveiro que soltou. Então acho que foi isso, mano. Meu dia, eu tomei Red Bull pela terceira vez na minha vida. Eu tenho gosto de remédio, assim, sincero, eu não gostei. Mas me falaram que é porque eu tomei o errado. Tipo, o de laranja é muito bom, tem um outro lá que também é bom e tal. E eu só peguei o errado mesmo. Mas, uau, minha mão tá aí, ó, pra quem queria ver minha mão de bebê. Bem, sinceramente, eu vou então parar de gravar isso aqui, que eu acho que o vídeo já tá bem longo desse belo desabafo. E eu vou mandar um e-mail pro Didi perguntando, Didi, o que eu posso fazer pra melhorar. Tipo, eu tava pensando, basicamente isso, eu vou pedir dica pra melhorar na matéria dele. Porque eu não sei mais o que fazer. É. Então, tchau, tchau. Amanhã acho que eu talvez esteja melhor que hoje, porque hoje, querendo ou não, eu tive duas coisas ruins. Eu recebi a prova, minha nota baixa de FMEC e a minha nota de AED, né? Então, mas bola pra frente, nem todos são flores. Então, amanhã vai ser um novo dia, né? Então, eu vou ter que estar pronto pra amanhã. Então, tchau, tchau. Até